No Contracorrente queremos sobretudo debater se a forma como o Primeiro-Ministro está a usar o cargo que ainda ocupa deve ou não levar o Presidente da República a intervir. José Manuel, o que é que tu achas? Olha, com toda a franqueza, penso que aconteceu nos últimos 2, 3 dias tem gravidade suficiente para o Presidente da República, olha, pelo menos meditar sobre o que deve fazer. Porque há aqui muitas questões que são complicadas. Complicadas. Quer dizer, nós sabemos que amanhã vai haver uma reunião entre Marcelo e António Costa Sim. e pensávamos que essa reunião seria só para tratar do assunto de João Galamba, mas eu acho que há mais assuntos que têm obrigatoriamente de ser tratados nessa reunião. Primeiro que tudo, saber se o Primeiro-Ministro tem condições psicológicas, eu quase que diria, para continuar a ser Primeiro-Ministro, porque ele tem dado alguns sinais de alguma, enfim, fazer coisas que estão para além daquilo que se esperaria que uma pessoa com a experiência e o conhecimento do sistema constitucional português poderia fazer. Depois, porque além do caso de João Galamba no governo, temos que saber se vai ou não haver mais arguídos. Nós neste momento estamos a tratar do assunto centro de dados. É isso que as autoridades judiciais, foi por aí que elas resolveram começar. Sim. Mas sabemos que há mais assuntos que estão na calha, têm a ver com o hidrogênio, têm a ver com o lítio, e por isso não sabemos se haverá outros membros do governo, falo do Ministro do Ambiente, do atual Ministro do Ambiente, do Duarte Cordeiro, que vão ou não ser constituídos arguídos. Sabemos que a doutrina do Primeiro-Ministro é que enquanto forem só arguídos não devem sair do governo. Estamos num período um bocadinho particular, um bocadinho especial, onde provavelmente isso deveria ser repensado. Mas além disso, acho que há pelo menos outro membro do governo que como Miguel Pinheiro hoje referiu no Bom, Mau e Vilão, sobre o qual se tem que pensar, não é? Portanto, será que o Ministro da Administração Interna tem condições para continuar Ministro ao mesmo tempo que é candidato à liderança? Que regras é que devem ser impostas? Porque ele vai estar ao mesmo tempo a ser Ministro numa fase em que há alguns temas críticos que não estão resolvidos, estão a precisar de gestão direta, que é o caso, falo, por exemplo, da substituição do CEF por um novo organismo. Nem isto tudo está resolvido, como é natural que não esteja, não é? Estamos numa fase de transição, mas sabemos que há questões que continuam em aberto. E até a organização das próximas eleições também é da competência do Ministério da Administração Interna. Da organização das próximas eleições. Eu, no meio disto tudo, confesso que eu nem tive tempo de investigar isso. Saber se as alterações que se tinham dito que iam fazer à lei eleitoral para não se repetir o que aconteceu nas últimas eleições, se já foram feitas ou não. Penso que não, creio que não. Acham sempre que tudo pode ficar para a última e, portanto, é muito da nossa maneira de funcionar do nosso Parlamento. Como havia muito tempo, as eleições iam ser lá só nas calendas gregas, enfim. Temos aqui várias questões que não são questões de detalhe, que não são questões de pormenor. Eu não estou a sugerir nada. Acho que, apesar de tudo, José Luís Carneiro tem dado sinais de uma ponderação e de um equilíbrio que outros membros do governo não têm dado. A questão mais delicada é, sem dúvida, a questão de João Galamba. E eu, enfim, já não sei se isto é verdade, se não, mas já me referiram que João Galamba pode estar a beneficiar do facto de ainda ser ministro e, portanto, ter um estatuto de imunidade por causa disso, para não ter sido detido. Portanto, porque isso teria que ser levantado, esse estatuto. Mas isso eu não sei se é assim, se não é assim, eu não sou jurista. Também não sei o que é que vai acontecer hoje, quais vão ser as medidas de coação que vão ser determinadas, qual vai ser, digamos, a doutrina que vai sair daquele tribunal e daquele juiz de instrução. Dito isto, vamos àquilo que me parece mais, aos dois casos que me parecem mais relevantes, sendo que um até ganhou protagonismo nas últimas horas, muito, muito especial, que é o cargo do Governador do Banco de Portugal. Ora bem, eu acho que às vezes quem nos governa, e em particular o Partido Socialista e em particular António Costa, se esquecem da diferença entre a legitimidade
democrática de uma maioria e o poder absoluto dessa mesma maioria. Isto tem a ver com aquilo que é e deve ser o poder dos governos. O poder dos governos não é ilimitado. Uma das coisas que nós aprendemos de forma mais clara nos últimos séculos é que se há princípio importante em democracia é limitar o poder dos governos. Os governos não podem fazer aquilo que entendem, porque no momento em que isso acontece, eles eternizam-se no poder. Deixa de haver alternância democrática porque os governos vão encontrando formas de não serem questionados e a vida das oposições torna-se mais difícil, mesmo quando há eleições, mesmo quando há formalmente partidos da oposição, mesmo quando há formalmente liberdade de imprensa, mesmo quando há formalmente separação entre poder político e poder judicial. Eu ouvi muitas vezes em debates recentes, e voltei a ouvir de alguma forma na noite de sábado, esta ideia de que o poder executivo tem direitos, nomeadamente direitos de ação, que no limite vão para além da lei. Aquilo que o Primeiro-Ministro nos disse naquela noite, quando referiu que os governos não devem deixar fazer aquilo que entendam que é importante fazer para o país, é muito perigoso, porque vamos lá ver. Uma questão é um governo, eu acho que isso hoje de manhã, Manuel Ferreira, de alguma forma também explicou isso aqui. Uma coisa é um governo procurar criar condições para haver investimentos estrangeiros e que pode levar a muitas coisas que por vezes acontecem para que isso possa suceder, não é? Portanto, há investimentos e condições que às vezes não estão previstos em todos os planos e que têm que ser modificados. E, sei lá, não estava previsto que houvesse os subsídios que existem para nós termos a Web Summit, que vai começar agora, que é em Lisboa. É um assunto que foi, repara, na altura, é um assunto que começou com o governo que na altura era de Passos Coelho, mas com uma Câmara de Lisboa que era António Costa, depois já houve mudanças, agora temos uma Câmara de Lisboa que é Carlos Moedas, um governo que é António Costa, e sabe-se que há subsídios públicos, situações de algum privilégio para que aquela organização se mantenha em Lisboa. E o assunto, enfim, às vezes é discutido, há quem acha que é dinheiro a mais, há quem acha que não se deve fazer aquilo, mas há ali... Mas não há rupturas. Não há rupturas. Não há rupturas e sobretudo, há um conhecimento público do que se passa. Agora, eu fico muito, muito impressionado, mal impressionado, quando se compara o que está em causa nestes investimentos com a Auto Europa. A Auto Europa foi indiscutivelmente um investimento estrutural no país, não só pelo investimento em si, mas pela cadeia de valor que gerou, portanto, por todas as indústrias que alimentou associadas à Auto Europa, e tudo foi negociado. Foram negociadas as isenções fiscais, foram negociadas a incorporação nacional, portanto, aquela fábrica para vir para cá não era para ficar ali isolada e vir tudo de barco ou de avião, ou como quiserem entrar na just in time naquela fábrica. Era necessário haver também fornecedores portugueses que fossem alimentados e por aí dentro. Tudo foi negociado. Não foi pacífico, houve discussão. Houve quem contestasse que houvesse aquele privilégio, chamamos assim, àqueles dois grupos que na altura era a Volkswagen, que continua a ser, mas também a Ford. Estamos a falar. E a discussão é feita nestes termos: se os apoios que o Estado português ia dar à Auto Europa deviam ou não, e portanto sabia-se o montante, deviam ou não, este debate aliás acontece também na Assembleia da República, o CDS aliás teve algum protagonismo nisso, se deviam ou não ser canalizados para a pequena e média indústria portuguesa. Eu acho que tudo aquilo que envolveu estes três casos está a léguas desta questão. A primeira empresa do lítio, que foi onde tudo começou, é uma empresa que vai supostamente fazer investimentos de centenas ou mesmo milhares de milhões de euros com capital social da treta, como se costuma dizer. Como é que aquilo nasce? E portanto houve lá uma questão, porque houve uma cisão na empresa, os direitos de exploração que depois foram transmitidos para outra, aquilo nasce logo nebuloso.
A outra empresa ligada ao lítio é uma empresa chamada Savannah, que é australiana, que tem um capital social, enfim, já mais relevante, mas que não tem, que ninguém sabe também bem o que é. E que tem passivos, está em situação económica difícil. O investimento no hidrogénio, que aparentemente desapareceu, não se sabe o que aconteceu, não sei em que ponto é que está, nunca mais ouvi falar dele, era um investimento que também podia, que eu já expliquei aqui, podia ter importância, é uma nova fileira, é uma maneira o hidrogênio pode ser importante na transição da economia do carbono para uma economia sem carbono, portanto, basicamente estamos a falar de não emitir CO2. Agora, estávamos a falar de uma aposta no escuro, portanto, a tecnologia não estava madura e, portanto, a questão é saber se Portugal podia correr riscos daquela dimensão. Quando chegamos a este investimento, estamos a falar de investidores que a maior parte dos cidadãos nem sequer conhecem. Uma das coisas que eu vi, até que vi, os espanhóis também estão interessados nisso, que vi relativamente a este tipo de centros de dados, é que eles, primeiro, vão ser necessários, segundo, países como Portugal ou Espanha têm eventualmente uma vantagem competitiva na sua instalação, porque estes centros de dados precisam de muita energia e, com as regras da descarbonização, é importante que essa energia possa ser, digamos, gerada localmente de fontes renováveis, algo que em zonas com muito sol, como o sul da Península Ibérica, têm alguma vantagem para conseguir este casamento entre energia renovável e um centro. No entanto, se me dissessem assim, é uma Amazon que está aqui a construir mais uma daquelas mega instalações para a cloud, ou é a Google, mas quem são estas pessoas que estão ali? Quer dizer, é alguém que até foram gestores de algumas empresas, têm seguramente as suas competências, quer os dois gestores que estão agora sob suspeita, mas mais uma vez são os fundos, são coisas que nós não temos conhecimento e de repente tudo se passa com aquela sensação de que é necessário estar sempre a torcer um bocadinho a lei para que as coisas aconteçam, sem que isso seja debatido de forma clara e transparente. E, portanto, nós não podemos viver num mundo em que os políticos e os governos acham que a boa forma de governar é acrescentar complicação à vida das empresas. Regulamentos, leis, condicionamentos, impostos, taxas, e depois no dia seguinte, porque precisam das empresas, pela porta do cavalo, negociem com elas, contornar algumas dessas regras. Não deve ser assim que as coisas passam, não deve ser. Deve haver a possibilidade de todos poderem apresentar condições em condições semelhantes, depois eventualmente quem tem unhas toca guitarra, não é? Portanto, as empresas mais capazes obtêm os seus investimentos e não há este jogo que nunca é claro. Isto não quer dizer que não seja necessário negociar com o governo. A instalação de uma fábrica daquele tamanho, ou de uma instalação daquele tamanho em Sines, implica seguramente, eu não conheço o projeto, mas implica seguramente compromissos públicos. Por exemplo, é necessário ou não ter acessos? É necessário ou não ter linhas de alta tensão para a energia? É necessário ou não vamos ter ali 8 mil trabalhadores, como dizem que vamos, onde é que eles vão dormir? Onde é que eles vão morar? Quer dizer, tudo isso implica falar com a Câmara, falar com o Governo. Sobre isso eu não tenho dúvidas. Agora, uma coisa é fazer isso, o que é normal. Outra coisa é andar a dizer que é preciso fazer saltar uma diretora municipal de urbanismo porque ela está a causar problemas, ou que é necessário chamar um professor de Évora para dizer que afinal de contas não existe uma espécie num determinado sítio para fazer saltar uma proteção ambiental e por aí adiante. Portanto, uma coisa é a forma normal das coisas. Agora, quando se tem esta noção instrumental do poder público, está-se a desvalorizar aquilo que devem ser as instituições públicas, porque as instituições públicas passam de governo para governo e, portanto, não devem estar sujeitas a vontades discricionárias do poder político. E, portanto, e desse ponto de vista, a intervenção
A forma como o Primeiro-Ministro fez aquela intervenção preocupa-me. Assim como preocupa a gente, inclusive Marcos Mendes, que não viu mal nenhum em a intervenção ser feita na residência oficial do Primeiro-Ministro. Eu vejo mal, porque aquilo não foi uma intervenção normal. Não se percebe a razão de ser daquela intervenção, a não ser a defesa pessoal de António Costa. Não é por aquela intervenção que, de repente, os investidores estrangeiros vão continuar a olhar para Portugal. Não é. Mas aquilo procura defender juridicamente e politicamente o Primeiro-Ministro. E aquilo teve um lado tão pessoal, que não houve sequer o decoro de dizer à esposa, pá, estás aqui comigo, vieste comigo ao sábado aqui para a coisa, mas fica lá no meu gabinete que eu vou lá abaixo fazer conselho de imprensa. Ela foi lá para... Ao pelo menos sentaste numa cadeirinha, porque em princípio... Parece que ela sentou no chão, mas eu já não vi bem as imagens. Não estamos bem numa reunião... Sentou-se no tapete. Não estamos bem numa reunião geral... O tapete é bonito, vai, é verdade. Não estamos numa reunião geral de escola. Portanto, eu acho que seguramente o que António Costa e Fernando estão a viver não são dias fáceis, não é? Portanto, e humanamente sinto isso. Mas nestas alturas, quer dizer, há países e há tradições democráticas em que estas coisas se passam de maneira diferente. Quer dizer, a nossa residência oficial do Primeiro-Ministro não é a Casa Branca. Não é. Quer dizer, tem diferenças. As coisas passam-se de maneira diferente. Na Casa Branca a gente está à espera de ver, olha, o filho do Presidente andar de gatas debaixo da secretária, como temos aquela famosa fotografia do Kennedy. É assim que as coisas funcionam, sempre foi assim. Portanto, e por isso, quando há essas circunstâncias, quer dizer, é aquele espaço, não há outro para um Presidente que se queira defender do que seja, falar. Aqui há a sede do Partido Socialista, há o Hotel Alti, que é o hotel do Partido Socialista, quer dizer, o Partido Socialista, entre aspas. Há muitos sítios, se ele queria dizer aquelas coisas, se achava assim tão importante. Usar a residência oficial, ainda por cima aquela residência oficial manchada nas circunstâncias que conhecemos, para tentar obter alguns ganhos junto à opinião pública, por um lado fazendo algo que não achei particularmente elegante, que foi a forma como ele tirou aos lobos o seu ex-chefe de gabinete, alguém de quem ele seguramente conhecia o currículo, e portanto conhecia os rabos de palha, e depois a seguir fez algo quase igual com Lacerda Machado, portanto dizendo que afinal de contas não era o seu melhor amigo, tentando de alguma forma sacudi-lo. Eu acho que é verdade que um Primeiro-Ministro não deve ter amigos, no sentido de, como Primeiro-Ministro, não é suposto ter amigos. Até direi mais, um Primeiro-Ministro na sua ação política pode zangar-se com alguns amigos pessoais que discordam dele e que ficam aborrecidos com ele e perdê-los. Mas aquilo que aconteceu ali não é muito elegante, sobretudo se pensarmos, vamos lá ver, ele não tem amigos, ele não é o melhor amigo, mas no entanto o advogado Magalhães e Silva, que apareceu durante todo o fim de semana como advogado de Lacerda Machado, é o mesmo advogado que António Costa escolheu para processar o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. E recuando nós na história, Magalhães e Silva telefonou a António Costa para pedir ajuda para escolher governantes para Macau, e António Costa indicou Lacerda Machado. Portanto, vamos lá. Quer dizer, essas coisas não desaparecem de um dia para o outro, não é? Portanto, acho que tudo isso não foi bom e mostra que não houve respeito por aquela instituição chamada, para todos os efeitos, residência oficial do Primeiro-Ministro, e não houve respeito por aquilo que é a emissão do governo. E desse ponto de vista, acho que se passa exatamente o mesmo, e a responsabilidade é de António Costa e de Mário Centeno, com aquilo que se está a passar com o Banco de Portugal. Portanto, isto está a chegar a um ponto onde, eu já não sei quem é que dizia isso, mas penso que era, olha, o outro António Costa no Eco, isto está a chegar a um ponto de nós corrermos o risco de acabarmos esta fase política numa situação de António Costa, neste caso o Primeiro-Ministro, deixar o país num estado mais desarticulado do que deixou José Sócrates. Porque a probabilidade, a hipótese, o cenário de não ficarmos só sem Primeiro-Ministro, ficarmos também sem governador do Banco de Portugal, está em cima da mesa, porque António Costa, desde o primeiro momento, ele e o Partido Socialista, entenderam criar uma
uma pseudo-solução para esta crise, que passaria por algo muito surreal, que era uma espécie de governo do Partido Socialista, mas de iniciativa presidencial e responsabilidade presidencial, e ao qual nem sequer sabia o que ia acontecer, porque o Partido Socialista vai ter outro líder, e não sei o que é que se pretendia, se pretendia uma espécie de golpe palaciano determinar quem era o futuro líder, porque ele teria que ser o primeiro-ministro, se estava-se à espera que daqui para uns meses houvesse substituição do primeiro-ministro, tudo isto uma atrapalhada sem fim. E porquê é que António Costa vai buscar o nome Mário Centeno e é o nome que usa naquelas declarações à porta do Partido Socialista? Porque tem a ideia de que é um nome que está muito ligado à imagem das contas certas, que é um nome que a opinião pública acharia, era capaz de não ser má ideia. Portanto, ele usa esse nome para ganhos políticos de curto prazo. Usa esse nome para tentar desvalorizar a decisão do Presidente da República. E o extraordinário nisto é Mário Centeno não ter feito, como aliás hoje de manhã já aqui foi referido por várias pessoas, nomeadamente por Vitalino Canas, que é, olha, muito obrigado pelo convite, mas não pode ser. Eu sou o governador de Portugal. Sim, rejeitar liminarmente. Exatamente, muito obrigado pelo convite, mas não vou pensar. E depois tudo que se passa com Mário Centeno é, para variar, bizarro, não é? Sem dizer, não faz declarações a nenhum órgão de informação português, escolhe fazer declarações ao Financial Times. Nessas declarações diz, texto preto no branco, recebeu um convite do Presidente da República, aliás, vem em primeiro lugar, e do Primeiro-Ministro. A frase é por esta ordem. E agora emite um comunicado em que não se atreve a desmentir o Financial Times, porque isto é um bocadinho complicado. Não sei se inclusive o Financial Times não terá gravação daquela entrevista, portanto, se não foi só uma coisa de papel e lápis, não é? Portanto, isso é um bocadinho complicado e, portanto, desmente, sem dizer que desmente o Financial Times, na prática desmente-se a si próprio. Portanto, enfim, o que é que eu posso dizer sobre isso? Primeiro, que Mário Centeno nunca devia ter sido governador do Banco de Portugal. Aí o Presidente da República tem responsabilidade. Nunca devia ser possível sair do governo para o governo do Banco de Portugal. Isso, eu defendi isso na altura. Houve mais gente que defendeu, talvez menos do que eu esperava que houvesse pessoas a defender isso. Isso tem a ver com, mais uma vez, o problema das instituições. Aquilo que faz um país e uma economia forte não é governos fortes ou primeiros-ministros fortes, são instituições fortes. Há inúmeros estudos académicos sobre isso, livros publicados, que eu posso recomendar alguns, se quiserem lê-los. Helena Garrido já falou imenso dessas coisas em alguns artigos dela aqui no Observador, precisamente quando houve problemas com o Banco de Portugal, por exemplo, ou com outros reguladores. Portanto, mas atenção, a maneira de pensar do Partido Socialista e do Primeiro-Ministro é que essa independência é uma anormalidade. Portanto, porque eles acreditam que democracia é à votação e depois há comando e controle por parte de quem é eleito. Portanto, e que isso é que permite a responsabilização total das pessoas eleitas. E isto são visões diferentes do que é a democracia, do que deve ser uma democracia. E da ideia do que é um governo limitado, do que é a separação de poderes. Que não é só separação de poderes com o Poder Judicial, é separação de poderes, por exemplo, com os reguladores independentes que asseguram que, para uma economia funcionar bem, é preciso que haja um ambiente de concorrência na economia bom, favorável. Portanto, que não se protejam quem já está ou que não se escolham umas empresas a favor de outras por razões que podem ser de eu acho que sei mais ou outras que nem se fala, nem digo quais são. Portanto, e quando não acontece esse ambiente concorrencial aberto, as economias crescem menos, produzem menos riqueza, distribuem, por isso, também menos riqueza e os países são mais pobres. Portanto, e isto não é um detalhe. E porquê é que isto não é um detalhe? Porque ambientes em que há, por exemplo, reguladores independentes que não querem favorecer nem este nem aquele grupo, são mais abertos e, portanto, permitem uma evolução mais rápida da economia e não o poder dos instalados. E nesse aspecto, Portugal é também um país com muitos poderes instalados, que pouca gente questionou, e um dia que queremos ser um país a sério, com um crescimento a sério, temos que questionar também os chamados poderes dos incompetentes, os poderes dos que já estão. E isto é uma coisa que está na nossa cultura, porque aquela famosa lei do conhecimento industrial
de Salazar era o poder dos que já estão. Portanto, agora não é a mesma coisa. Não temos nenhuma lei de condicionamento industrial. Mas continua-se a achar que os governos podem intervir com qualidade, que o Banco de Portugal não tem que ser assim tão independente, e basta, por aqui vou acabar, já estou a estender-me um bocadinho, basta pensar que se nós não tivéssemos bancos centrais independentes, nesta altura, na Europa toda, não estaríamos a contrariar a inflação com subida de taxas de juros. As subidas de taxas de juros causam problemas aos governos. Mas é a única forma monetária de combater a inflação, pelo que dizem os economistas. Eu não sou especialista. Podemos achar que se deve ser mais depressa ou mais devagar, discutir essas coisas, eles discutem entre eles. Agora, na mão dos governos, aconteceu o que aconteceu, olha, na Turquia, onde o Erdogan substituiu o governo do Banco Central, o governo do Banco Central baixou as taxas de juros e a inflação disparou. Portanto, e não é isso que queremos, porque temos experiência do que aconteceu nesse domínio no passado, em muitos países, por isso muito fora. Em Portugal, por acaso, não foi das situações mais complicadas.